Essa figura aí representa um templo grego de forma esquemática, né, com 5 pilares ou pilastras, né, para representar os pilares da nossa metodologia. Então, hoje, na verdade, nós vamos fazer essa transição dos princípios para a disciplina. Eu chamo a atenção que a disciplina é o pilar do meio, certo? Isso significa que todas as outras coisas têm que estar presentes para dar equilíbrio, né? Mas sem a disciplina, a estabilidade do processo fica comprometida. A gente tem, então, os nossos 5 pilares, né? O primeiro que nós estamos concluindo, né? O estudo dos princípios. Eu queria só relembrar, a gente já falou sobre isso, mas muito rapidamente, né? O que é um princípio, né? A palavra princípio, ela vem, na verdade, das leis naturais, né? Como o princípio de Arquimedes, né? Representado aqui pela figura esquerda, né? Que diz que todo corpo na água recebe uma força contrária equivalente ao seu peso, né? Chamada na física de empuxo. Da mesma forma, nós temos, no caso aqui, o comportamento humano, né, sendo orientado por princípios. É claro que isso não é tão exato e preciso quanto na física, né, porque o ser humano não é uma máquina exata, né, tem alguns detalhezinhos que escapam, mas os princípios acabam então servindo como orientação para a gente entender quais serão as consequências de nossas ações. Eu lembro a todos, né, que os nossos princípios, eles são inspirados no programa Pavlov, né, o programa americano aí, que surgiu no comecinho dos anos 80 nos Estados Unidos, né, com grupos de familiares de pessoas que, a maioria adolescentes, né, que tinham problemas com dependência química, mas nós ampliamos esses princípios na sua redação, na sua forma de colocar, para que eles possam ser, com uma única forma de redação, de afirmação, serem úteis para qualquer pessoa que lida com qualquer tipo de adversidade. Se for na dependência química, serve tanto para quem sofre dela, como para quem convive com essas pessoas. E se as dificuldades forem de outro tipo, né, qualquer outro tipo de adversidades, né, a gente também tem a aplicabilidade. Essencialmente, o que nós queremos é ter um comportamento que nos permita sair dessa situação aqui, onde a gente está com a sensação que está se afogando e aos pouquinhos encontrar chão para voltar a respirar. É isso que está representado aí na figura. Só para a gente relembrar rapidamente, né, os princípios aqui são relacionados um a um. Né? O primeiro princípio é o princípio do autoconhecimento, que nos leva, então, a fazer um trabalho de busca interior. Né? Isto é, em vez de olhar para fora, para a janela, nós vamos olhar para dentro e descobrir, de fato, quem somos, de onde viemos, quais valores a gente preza. E com isso, então, ganhar firmeza. Eu gostaria de lembrar, né, a todos, né, inclusive os que estiverem depois assistindo aqui a gravação, né, cada um dos princípios, nós temos vários vídeos aqui na playlist de metodologia em nosso canal explicando detalhadamente. Então, se porventura você perdeu algum, né, porque não veio ou porque não estava com a gente na época, a gente recomenda que reveja. O segundo princípio é o princípio da humanização, que diz simplesmente que todos somos gente. Não importa se a gente tem dificuldades
ou se a gente acha que é super-homem, né? Na verdade, todos somos humanos, temos falhas e temos que conviver com a gente. O terceiro princípio nos lembra que todos os nossos recursos, todos, sem exceção, né? Tem alguns listados aqui na esquerda: tempo, dinheiro, energia, alimento, mas são muitos outros. O princípio diz que nossos recursos são todos limitados. A consciência disso é que tem por objetivo proteger a gente, porque quando a gente sai usando algum desses recursos de forma ilimitada, né, nosso comportamento acaba se tornando incompatível com a convivência com os demais. A valorização, né, diz que, ao contrário, né, do que diz o segundo princípio, que nos coloca todos como gente, apesar disso, nós não somos todos seres humanos iguais. Cada ser humano tem suas características próprias, né, que o tornam diferente de todos os outros. A figura aqui lembra, né, são ferramentas de corte, as duas cortam, mas o uso delas é bem diferente, né? Quem tentar derrubar uma árvore com a gilete vai ter sérias dificuldades, né? E quem tentar fazer a barba com o machado, idem. O quinto princípio é o princípio da libertação, que nos lembra que, como seres humanos, a gente é sujeito a emoções, e quando as emoções são negativas, elas dificultam o nosso progresso. Então, nós trabalhamos aí longamente no detalhamento de quais são essas emoções e como a gente fazer para conseguir dar conta delas com mais facilidade. O sexto princípio é o princípio da interdependência, né, que para a gente relembrar aí, representado aí pela dança da vida, né, nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos. A gente não consegue ser totalmente independente ou eremita, e ao mesmo tempo também nós não podemos ser totalmente dependentes dos outros. Por isso a palavra interdependência. Na sequência, nós vimos o princípio da tomada de atitude, né, que nos impulsiona a ação, né? A gente também verificou que só é possível agir no presente, no agora que a gente está vivendo, e que essa ação não deve ser adiada, né, por receio ou pela certeza de que venha a gerar algum tipo de crise, né, de dificuldade no nosso relacionamento com os outros. Na sequência, nós estudamos a gestão de crise, onde nós vimos não só como lidar com ela, mas, como o enunciado nos lembra, né, a partir das crises bem administradas, a gente consegue, muitas vezes, gerar mudanças positivas. Não é uma promessa de que seja sempre, né? Por isso o enunciado diz que muitas mudanças positivas. Depois nós estudamos o apoio mútuo, onde nós detalhamos o fato de que todos precisamos e devemos dar apoio uns aos outros. E por último, né, nas últimas semanas, nós trabalhamos o princípio da cooperação. Acho que esse está mais fresco aí na cabeça de todos. O importante aqui é a gente relembrar que tudo isso que a gente vai colocando aqui nessas sessões de estudo é teoria. E tudo que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática. Senão, a gente fica que nem esse rapaz aí querendo comer o cardápio. Certo? Quando a gente sabe o que tem para comer, a fome continua.
para facilitar esse processo, né, de decidir o que a gente vai comer e aonde, né, eu lembro que isso apareceu repetidas vezes ao longo do estudo dos princípios, o conceito de círculos sociais, né? Nós temos aqui um conjunto de círculos concêntricos, onde cada um de nós está no centro dos seus círculos. Ao redor de imediato, cada um tem a sua família, e num círculo mais amplo, tem todos os outros ambientes onde a gente acaba interagindo com outras pessoas. Lembrando que alguns desses ambientes a gente pode ter escolhido ser parte, porque você decidiu fazer parte de uma determinada turma, porque você decidiu participar de um determinado movimento, porque você está numa determinada associação, seja filantrópica, política, etc. Mas em outros casos, a gente pode estar sendo obrigado a conviver com determinadas pessoas. E no caso, por exemplo, da vizinhança, do condomínio, né? Você escolhe onde você vai morar e você não sabe quem mora na redondeza ou do lado. Então, nesse caso, você praticamente é obrigado a conviver com essas pessoas. A gente propôs, né, ao longo do tempo, alguns exercícios baseados nisso, a escolha de ações, né? E então, só para exemplificar, não vamos colocar os 10 princípios de novo, mas só para exemplificar aqui, inspirados aqui nos amigos de Minas que estão com a gente, né? Olhando para o princípio do autoconhecimento, a gente tem que se perguntar, né, para onde que a gente quer ir. A gente só pode responder essa pergunta se a gente tiver consciência de quem a gente é, o que a gente quer, né? E da mesma forma, cada um dos outros princípios também nos permite, então, elencar ações. E esse conjunto de decisões, de quais ações que a gente vai colocar em prática, é que nos remete, então, à disciplina. Nós não estamos falando aqui de uma disciplina militar ou de uma disciplina imposta de alguma forma. Nós estamos falando de uma disciplina que a gente segue voluntariamente porque nós temos a convicção de que por meio dela a gente consegue enfrentar as nossas adversidades. Então, nas próximas semanas nós vamos começar aí a revisar esses temas aí que são as chaves da disciplina, né? Nós temos atualmente já um conjunto importante aí de frases, né, que apoiam a metodologia, e vamos trabalhar então esses conceitos combinando aí as lições de pensadores ilustres, como temos feito também no caso dos princípios, com algumas dicas práticas, né, como a gente fazer isso.